Vamos começar mais esta aula de antropologia e agora nós vamos estudar o homem como a imagem de Deus. Nós começamos aqui trazendo uma definição de Wayne Grudem. Ele diz que de todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas, o homem, disse ter sido feita a imagem de Deus. O que isso significa? Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa, não é? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre a imagem de Deus no homem. E o N. Gruden, na definição, ele já nos diz que o homem ele é uma criatura diferente de todas as demais que Deus fez. E vamos ver um pouco sobre essa criatura feita de forma extraordinária. Então, a Bíblia ela nos traz aqui alguns dados sobre a imagem de Deus no homem. Nós podemos começar aqui esclarecendo o emprego dos dois termos imagem e semelhança. Então, o termo lá, o texto de Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e semelhança. E nós aqui esclarecemos que imagem e semelhança são termos sinônimos. Não é a mesma coisa de ter uma palavra pela outra. E essa imagem e semelhança de Deus, então, ela inclui a justiça original do homem, ou seja, o fato de ele ter sido criado moralmente perfeito, sem erro, sem pecado, sem falha, sem mancha. Inclui também aqueles elementos que constituem a natureza de um ser humano, coisas que os animais não têm, né? Como faculdades intelectuais, perdão, sentimentos naturais e liberdade moral. Também inclui a espiritualidade, é o que caracteriza o relacionamento com o ser divino. Inclui ainda imortalidade. Ele teve um início, mas ele não terá um fim. E inclui ainda o domínio do homem sobre a criação inferior a ele, né? Então, a imagem de Deus ela pode ser resumida em todos esses itens aqui. Nós não temos como dizer a imagem de Deus é só isso, é só aquilo, mas é um conjunto de fatos que o caracterizam diferente de todos os animais, de toda a criação, e o faz carregar constituições e também liberdades e autoridade que é semelhante a Deus, né? Não igual a Deus, mas semelhante a Deus, né? Porque somente o homem ele pode agir dessa forma representando Deus aqui neste mundo. Bom, sobre a imagem de Deus depois da queda. Então, na queda, nós somos informados que a imagem de Deus ela foi distorcida. O pecado ele distorceu completamente. Embora que essa imagem não se perdeu. O homem até hoje, sendo um ser caído, ele ainda carrega a imagem de Deus. Nós temos também que na redenção dele, quando ele recebe ao Salvador e o Espírito Santo o regenera e ele é perdoado por Deus, feito uma nova criatura, essa imagem que já existia, né, desde que ele era uma criatura caída, essa imagem agora ela passa a ser recuperada gradualmente naquele processo
E lá em soteriologias nós estudamos, se chama santificação. E ainda a Escritura nos informa que na volta de Cristo haverá a restauração da imagem de Deus de forma completa. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, como crentes em Cristo Jesus, a imagem está sendo restaurada gradualmente, embora que ela ainda continue, defeituosa. Mas a imagem de Deus na volta de Cristo, na ressurreição, na glorificação do homem, ela será completamente restaurada. Então, aqui nós temos o estudo sobre a imagem de Deus. E, para encerrar, nós vamos ver aqui algumas implicações. Eu tomo aqui a citação de Wayne Grudem. Mais uma vez, ele então nos ajuda dizendo assim: significa que todas as raças merecem igual dignidade e direitos. Significa que os idosos, os gravemente doentes, os deficientes mentais, as crianças, ainda no ventre materno, todos merecem plena proteção e respeito como seres humanos. Se algum dia negarmos nossa posição singular na criação como únicos portadores da imagem de Deus, logo passaremos a depreciar o valor da vida humana. Tenderemos a enxergar os seres humanos meramente como uma forma animal superior e começaremos a tratar os outros assim. Então, o que isso significa? Significa que se os seres humanos negarem a doutrina da imagem de Deus, a tendência é eles encontrarem ou procurarem uma outra forma de se definirem como seres humanos. Nós sabemos que hoje eles têm se definido através de algumas descobertas mais recentes da ciência, como a evolução. Então, dentro das ciências, é costume se dizer que o ser humano ele nada mais é do que um animal como qualquer outro, até porque, assim eles acreditam, todos vieram do mesmo jeito, dos mesmos organismos que se evoluíram. Então não há diferença entre eles. A única diferença é que o ser humano ele pensa um pouco mais, sente um pouco mais e evoluiu um pouco mais. Mas é um animal como qualquer outro. E a Bíblia, ela jamais diz que o ser humano ele é um animal como qualquer outro. O ser humano ele é criado à dignidade do próprio Deus. Por isso se diz que ele é a imagem de Deus. E por isso, isso tem implicações na forma como nós tratamos a vida humana. Nas ciências, na medicina, na psicologia, na vida em sociedade. Então, enfim, em todos os ramos da vida humana, ele não pode ser tratado como um animal. Ele é um ser humano com a sua dignidade mais elevada do que os animais, porque ele procede de Deus. Deus o criou dessa forma especial e deu essa dignidade. Não os animais devem ser maltratados de maneira nenhuma, até porque a Bíblia nunca diz isso. Os animais são criação de Deus também, mas eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi dado a eles essa dignidade, essa responsabilidade, essas faculdades, as quais foram dadas ao homem. Então, isso tem implicações grandiosas na aplicação, na forma como o homem deve ser tratado, como deve ser reconhecido, como deve ser definido em sociedade. E aqui nós encerramos essa aula.